Afinal de contas, depois de cair a ficha de milhares de aposentados e pensionistas no Brasil inteiro, depois das nossas orientações explicando de forma correta algumas impossibilidades jurídicas, financeiras e orçamentárias acerca da aprovação do 14º salário. Mesmo assim, há alguma possibilidade desse pagamento sair no mês de março de 2022? É sobre isso que nós iremos tratar na apresentação de hoje. Antes, gente, na tela do seu dispositivo aparece o projeto de lei número 4367 de 2020. Antes de partirmos para a explicação, eu quero te mostrar mais uma vez, pela milésima vez, de que o projeto continua na Câmara dos Deputados, lá na CFT, Comissão de Finanças e Tributação, não chegou na CCJ, ok? Oficialmente o projeto não saiu aqui da CFT, a Comissão de Finanças e Tributação. Aqui foi aprovado o parecer do relator, ou seja, a ideia imaginária, ele acordou sonhando e disse, olha, devido à pressão que nós estamos sofrendo, nós vamos acabar perdendo o apoio dos aposentados e pensionistas. Então é interessante que façamos aqui uma gambiarra para aprovar, pelo menos aqui na CCJ. E aí nós nos livramos dessa bucha, dessa quizumba, né? E foi isso que aconteceu. Eu vou mostrar mais adiante que você vai ver que o voto dele e o parecer, na verdade, tanto o relatório como o seu voto, é mais que uma contestação a um parecer anteriormente gerado por um órgão técnico dizendo da impossibilidade jurídica, orçamentária e financeira da aprovação dessa pseudo-ideia beneficiária dos aposentados e pensionistas. Mas aqui eles conseguiram se livrar, mesmo que atropelando a legislação, uma coisa absurda. O primeiro anista de direito verá que isso não tem qualquer fundamento, plausibilidade jurídica. Em outros termos, para que o senhor e a senhora me compreenda, não há qualquer chance jurídica, orçamentária e financeira da aprovação de um projeto dessa ordem. Mas registro que ele continua na CFT, nunca saiu daqui oficialmente, né? Sempre esteve aqui e chegou até aqui capengando. Chegou um projeto anêmico, capenga, sem nenhuma consistência jurídica, sem nenhuma tese minimamente aceitável sob o ponto de vista jurídico, financeiro e orçamentário. Mas o fato é que ele foi aprovado aqui. Muitas pessoas estão usando essa fase de, entre aspas, aprovação para dizer que o projeto já foi aprovado. Falta ainda um longo caminho a ser trilhado por esse projeto. Vamos lá para outra tela. Esse documento que aparece na tela do seu dispositivo foi produzido pela Consultoria de Orçamento e Fiscalização, o CONOF, da Câmara dos Deputados, né? Esse órgão aqui, que foi assinado por esse cidadão, vamos pegar aqui o nome dele, Túlio Cambraia, consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados. Esse documento foi solicitado, encomendado pela Secretaria da Comissão de Finanças e Tributação para atender o que determina, o que prevê o artigo 10, letra A, de uma norma interna
da CFT, a Comissão de Finanças e Tributação. E ele já disse o seguinte: olha, esse projeto que vocês estão me mandando analisar, ele é inadequado. Olha aqui o que ele escreveu, ó. São inadequados orçamentária e financeiramente. O que é inadequado orçamentária e financeiramente? O PL 4367 e aquele apensado, lembram-se? 5641 e o substitutivo aprovado lá na Comissão de Seguridade Social. Perfeito? Os dispositivos infringidos, violados, que esse projeto bate frontalmente, ou seja, a inviabilidade jurídica que eu estou te falando. Artigo 113 do ADCT, o ato das disposições constitucionais transitórias, né? Bem como o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal e o artigo 125, inciso 2, da Lei número 14.194, a LDO de 2022, que em resumo é a Lei do Orçamento de 2022. Perfeito? Então aqui ele disse, olha, não dá porque aí você vai contra a Constituição, você vai contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, enfim, não há possibilidade jurídica da aprovação desse projeto. Perfeito? Vejam, aquele documento foi produzido por um órgão técnico da Câmara dos Deputados. Aí veio o relator que, com uma manobra desesperada de se livrar dessa bucha, dessa responsabilidade que jogaram no colo dele, ele já está até meio arrependido, falando, será que a visibilidade política vai valer a pena? O que vale mais a pena? Mas o fato é que ele, em uma manobra desesperada de se livrar, foi lá e fez o seguinte. Vou te mostrar agora, tá? Só para deixarmos registrado, esse projeto de lei, ele cria de forma excepcional um abono anual, né? Que nada mais é do que o 13º dos aposentados e pensionistas ser pago em dobro, seria, se fosse aprovado, pago em dobro para aposentados e pensionistas, tendo em vista que o 13º já tem previsão legal na lei dos planos de benefícios, lei número 8.213 de 1991, no artigo 40 já prevê o pagamento desse benefício e eles querem dobrar o pagamento desse benefício e por isso chamam, ao invés de 13º, 14º salário em favor dos aposentados e pensionistas. Perfeito? Agora, vejamos, nós vamos ler algumas partes importantes aqui do relatório do deputado Fábio Mitidieri e do deputado Pompeu de Matos. A proposta se encaixa na definição da alínea B do inciso 2 do artigo 126 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, que determina que, para o aumento de despesas não obrigatórias, não é uma despesa obrigatória, eu fico pensando aqui lá no futuro, não é nem na tramitação que já é difícil, eu fico pensando no governo federal sancionar. Um bicho bom como é esse governo federal, de caráter continuado, a proposta deve estar acompanhada de medida de compensação. Eu tenho que compensar esse gasto. Prestem atenção na compensação por meio do aumento de receita. Agora vocês vão ficar pasmos quando eu disser qual vai ser esse aumento de receita. Aumento de receita ou da redução de despesa. Então eu vou aumentar uma receita, vou cobrar mais impostos de alguém ou reduzir despesas para fazer, sabe o quê? Pagar benefício para aposentados e pensionistas. Como se esses salafrários desses políticos gostassem de aposentados. Estou aqui todos os dias brigando
com esses canalhas desses políticos, porque eles maltratam os aposentados. Imaginam se eles iriam fazer isso aqui, ó, aumentar a receita e diminuir despesas somente para beneficiar os aposentados. Olha que políticos, gente boa. Pois bem, é o que na ideia imaginária desse relator e desse autor ele vai fazer. Os projetos originais não estavam acompanhados dessas despesas, por isso que ele fez uma gambiarra. Lembram-se? Os projetos originais não estavam acompanhados dessas compensações. Quais sejam? Aumento de receita e redução de despesas. E por essa razão, apresentamos emendas saneadoras. Olha a gambiarra. Só faltou ele dizer, por essa razão nós fizemos aqui uma gambiarra para adequar financeiramente e orçamentariamente falando. Foi isso que ele fez. A adequação foi baseada em 3 pilares. Agora preste atenção aqui. Olha a adequação que ele fez para os aposentados receberem esse benefício. Vejam, sabe qual foi que esses 2 deputados fizeram? Veja, aumento temporário das alíquotas da contribuição social de quem, Walter? Vou até grifar aqui. Sobre o lucro líquido, a CSLL, dos bancos. Olha que beleza. Dos bancos. E sabe de quem mais? Dos combustíveis e energia. Eu vou grifar para você ver. Então, para que você entenda, mas com linguajar de criança, sabe o que esse parlamentar está dizendo? Dizendo que esse governo, o Bolsonaro, cristão, gente boa, esse cara tem um coração que eu vou falar uma coisa pro senhor, viu? Esse cara é muito gente boa, cristão, esse cara faz tudo pelos trabalhadores. Ele irá taxar os bancos, né? Irá aumentar o imposto dos combustíveis e do setor energético para fazer, sabe o quê? Pagar um benefício a mais para os aposentados e pensionistas. Um bicho bom como é esse governo. Olha a pseudo-imaginação desses 2 parlamentares. Vejam, esses sacanas aqui de bancos, combustíveis e energia são defendidos por centenas de parlamentares e não são parlamentares com pequena expressão política, não, como é o caso dos 2 aqui desse documento. São parlamentares que têm expressão política, são raposas velhas da política. E aí vem esses caras querendo taxar os próprios parlamentares, colegas desses 2, irão se armar contra eles. Só passou nessa Comissão de Finanças e Tributação porque fizeram uma gambiarra para se livrar rapidamente desse projeto. Eu não sei se ele passa nem na CCJ. Imagina lá no Senado, nas comissões do Senado, que só tem raposa velha que defende aqui bancos, defende o setor de combustíveis e defende o setor de energia. Não chegou nem no governo ainda, eu já estou imaginando aqui. Olha a gambiarra que ele fez. Aí qual foi a outra adequação para passar, para ser aprovado na Comissão de Finanças e Tributação? A redirecionamento dos recursos de dividendos arrecadados pela União nos setores bancários. A divisão, o dinheiro que eles irão dividir entre eles lá dos bancos, né, do setor de combustível e de energia, para custear o 14º salário dos aposentados e pensionistas. Ô, gente, você em sã consciência, você que assiste essa apresentação, está em perfeitas condições das suas faculdades mentais. Você acha que no Brasil nós temos algum governo que irá taxar esses caras aqui, ó, dos setores bancários, dos setores combustíveis e dos setores de energia para beneficiar os aposentados? Fale para mim, se você acredita nisso, repercuta e fala, não, eu acredito, o presidente ele é um santo para os aposentados e ele irá fazer isso.
Agora, a última. A revogação, gente. Olha isso aqui, ó. Uns indivíduos que gostam de pagar impostos, como os empresários brasileiros, e aí eles tiveram isenções fiscais, né? Sabe o que esse relator do projeto do 14º está fazendo? Dizendo que vai revogar só ele mais um que apoia ele, essa loucura que ele está pensando, de revogar a isenção fiscal para beneficiar os aposentados. Você acha que o governo vai prejudicar esses caras, empresários fortes, os maiores empresários do Brasil, para beneficiar os aposentados e pensionistas? Gente, vamos colocar o pezinho no chão. Vamos voltar para a realidade. Eu sei que é de dar risada, mas não é para dar risada, é coisa séria. Eu não posso deixar vocês acreditar numa falácia dessa, gente. Coloque o pezinho no chão. Essas informações estão na página 4 do relatório e voto desses dois cidadãos aqui. Deixa eu pegar o nome deles lá no final. Aqui, ó. Fábio Mitidieri, que foi o relator, e do Pompeu de Matos, que é o autor desse projeto. Gente, é pura enganação. Estão enganando vocês. Não caiam nessa ilusão. Não há possibilidade, tá bom, pessoal? Infelizmente, é triste, mas mude, saia desse tema. Vamos falar de outro assunto. Isso aqui é ilusão, tá bom?